E hoje tivemos um dado péssimo que fez o Bitcoin despencar. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre um evento macroeconômico extremamente relevante que fez o Bitcoin cair e também vou analisar a situação do sentimento aqui do Bitcoin. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperium no YouTube. Deixa o like para dar aquela força, deixa o seu comentário aí embaixo se você quiser que eu analise alguma moeda. E também não deixem de conhecer o serviço da Aperium. A Aperium é o serviço que te permite automatizar operações de trade, copiar de forma automática sem a necessidade de custódia. Você não precisa deixar o dinheiro na mão dos outros ou outras pessoas não precisam deixar o dinheiro na sua mão. Vale a pena você conhecer, beleza? Bem, então vamos lá, vamos falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Bitcoin caindo aí nessa terça-feira, né? E isso tem um motivo que tá, na minha visão, não tão ligado ao mercado de criptomoedas, tá? Se a gente olhar aqui graficamente, olhando só o gráfico e sem analisar outras coisas, tá? A gente vê que o Bitcoin rompeu na segunda-feira um pivô de alta aqui, né? E depois do rompimento desse pivô de alta, é comum acontecer esse movimento que a gente chama de pullback. O mercado rompe para cima e volta para retestar o ponto que ele rompeu para depois continuar, tá? Então, graficamente, essa queda que a gente teve hoje, ela está ok, até porque quando a gente olha aqui a fundo o candle do gráfico diário que a gente teve, a gente vê que ele ficou com uma sombra inferior muito grande, tá? Sombra inferior significa que teve força compradora aqui nessa região em que estava, né? Então, isso é um sinal bom, tá? Mas a gente tem que entender o que está por trás dessa queda do Bitcoin hoje. O Bitcoin até se recuperou rápido e, na minha visão, essa queda ela foi causada aí pelo mercado americano, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico do SP500, a gente vê que houve um movimento forte de queda aqui das bolsas americanas, né? O que é um péssimo sinal aí para o Bitcoin também, porque o Bitcoin muitas vezes acaba acompanhando o que está acontecendo nos mercados globais, tá? Ainda mais porque existe um detalhe extremamente importante no meio de tudo isso, tá? A gente está vendo o Bitcoin se tornar cada vez mais institucionalizado, né? A gente está tendo ETFs de Bitcoins e várias outras coisas que ampliam o acesso ao Bitcoin para pessoas que costumam investir em bolsas de valores. Então, isso está trazendo esse perfil de pessoa. Então, o Bitcoin ele tende a responder de forma mais parecida com o mercado americano, principalmente, que é de onde vem a maior parte do volume, a maior parte dos investidores, tá? Então, a gente está vendo essa situação aqui. O SP500, na minha visão, ele caiu por causa de um dado macroeconômico que a gente teve hoje, que eu avisei aí ontem, tá? Nos últimos dias eu venho avisando sobre esse dado macroeconômico, que ele poderia provocar essa mudança nos mercados, e eu estava me referindo à inflação dos Estados Unidos relativa ao mês de janeiro, tá? Hoje era o dia da divulgação do CPI, índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, né? Isso foi divulgado às 10h30 da manhã e veio tudo acima da expectativa do mercado, tá? Isso não é bom, galera. Dado de inflação mostrando inflação acima da expectativa é um sinal complicado, porque a gente tem que lembrar que uma das coisas que estava fazendo o Bitcoin subir nos últimos dias, acompanhando as bolsas americanas, era a perspectiva, a expectativa, no caso, de que o Fed fosse cortar juros em março, tá? Dado que a gente teve aí alguns sinais mostrando a inflação um pouco melhor, né, nos últimos tempos, mas com esse dado mostrando a inflação acima da expectativa, foi um balde de água fria no mercado, que estava ali esperando o melhor. Isso porque esse dado mostrando a inflação mais forte do que o esperado, reforça a ideia de que o Fed pode não cortar juros em março. E a gente tem que lembrar que isso acontece principalmente pelo que foi falado na última reunião do Fed. Na última reunião do Fed, uma das coisas que o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, deixou claro é que eles vão começar a cortar de juros quando eles veem a inflação caindo de forma consistente, tá? E ela caiu, né? Se a gente olhar em dezembro, ela era 3,4, caiu para 3,1 na base anual. Mas caiu menos do que a expectativa. A expectativa era de cair para 2,9, tá? Então, a gente está vendo aqui a inflação ainda acima do esperado e até o núcleo, que é a parte mais difícil de se combater, a parte que mais preocupa o Fed, né? Então, isso daqui não é bom, meus amigos. Mostra a inflação acelerando de novo nos Estados Unidos, tá? O que indica que talvez o Fed não vá mesmo cortar os juros em março. Se eles estavam esperando ver uma queda consistente da inflação, a inflação caindo mês após mês para cortar os juros, isso daqui acabou aí com essa expectativa do mercado, pelo menos por enquanto, tá? A gente vai ter que ter mais dados aí futuramente, mostrando de forma consistente que a inflação está caindo para convencer o Fed a cortar os juros. Tainan, o que tem a ver Bitcoin com Fed? Tá?
O Bitcoin, galera, ele tá seguindo o mercado americano. Geralmente, quando os juros sobem ou ficam altos, as pessoas tendem a deixar o dinheiro delas, ou mais parte do dinheiro delas, alocado em renda fixa, como títulos do governo americano, títulos de renda fixa, né? No caso aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal gosta muito da poupança, né? O pessoal deixa o dinheiro ali porque ele está rendendo bem, tá? Mas quando os juros caem, as pessoas tendem a procurar investimentos alternativos, que no caso são ações de empresa, commodities e também criptomoedas, tá? Então por isso que quando os juros caem, as criptomoedas tendem a subir. Quando os juros sobem ou ficam altos, as criptomoedas tendem a não subir ou não performar bem, tá? Então por isso que a gente está tendo essa situação que a gente está vendo aí. A gente tem os juros nos Estados Unidos alto e com sinais do mercado aí mostrando que talvez ele não possa cair em março. Talvez a gente fique uma boa parte de 2024 ainda com juros extremamente elevados nos Estados Unidos, tá? Então, isso aqui não foi nada bom, mas a gente tem que ver a análise de sentimento do Bitcoin, porque na minha visão, o que não deixou o Bitcoin cair muito como o mercado americano hoje foi a análise de sentimento. E indo aqui para o TRDR, o que eu consigo ver é o seguinte: a gente teve fechamento de posições de pessoas apostando na queda hoje, tá? À medida em que o Bitcoin caiu, né, a gente tinha mais pessoas apostando aí na queda do Bitcoin, a gente viu o long short rate subir, mostrando aí uma diminuição proporcional da quantidade de pessoas apostando na queda do Bitcoin e o Open Interest caindo, tá? Se o Open Interest caiu foi porque menos posições existiam depois que ele caiu, né? Então as pessoas foram fechando posições de trading, o que normalmente indica que o mercado vai ficar um pouco mais parado. Mas isso aqui é muito relativo, porque esse indicador muda muito rápido. Amanhã pode acontecer alguma coisa, o Open Interest pode subir de uma vez, o Long Short Rate pode se mover de uma vez também, tá? Então, tem que analisar todos os dias, por isso a gente traz análise aqui no canal da Aperio quase todos os dias, para manter vocês atualizados. E o que eu tô vendo aqui, por enquanto, é que a gente ainda tem mais pessoas apostando na queda, tá? Se tem mais pessoas apostando na queda, que significa que tem liquidez acima para as baleias pegarem, tá? Significa que se as baleias jogaram o mercado um pouco para cima, elas vão conseguir tomar o dinheiro de um monte de gente. Então, por isso que a gente vê aqui, pelo menos o que eu enxergo aqui, a possibilidade do Bitcoin aí ainda subir mais um pouco por causa disso, e acredito que ele não caiu muito hoje por causa disso, tá? A gente tem que acompanhar nos próximos dias, e para saber onde está essa liquidez, a gente tem que ir aqui para o mapa de calor da High Block, tá? O que eu vejo aqui é o seguinte, pessoal, olhando aqui o mapa de um mês, a gente tem liquidez acima e abaixo, né? Em tese, a gente teria mais níveis de liquidez abaixo, né? Quer dizer que se as baleias jogassem o mercado para baixo, iria pegar muito dinheiro das sardinhas, mas esses níveis de liquidez começaram a se formar aqui abaixo antes do mercado subir. O que significa que se com essa subida do mercado, essas pessoas que estavam apostando na alta podem ter fechado suas posições ou realizado lucro, tá? Então não tem garantia de que está toda essa liquidez ali na região dos 41, dos 38 e dos 34, 35 mil dólares, tá? Já aqui acima na região, principalmente dos 50.500, 50 mil, até 50.700 tem bastante liquidez que está perto e não foi pega ainda, tá? E parece que muita dessa liquidez se formou aí nos últimos dias, né? Então a gente tem a possibilidade, eu vejo aqui uma grande possibilidade ainda de o Bitcoin subir pelo menos até a região dos 51.500, 51 mil por aí, tá? Porque a gente tem muita liquidez naquela região e porque a gente tem muitas pessoas ainda apostando na queda, tá? Só que com esse dado macroeconômico tendo vindo ruim hoje da inflação, eu começo a ficar preocupado aí com a possibilidade de o Bitcoin não conseguir performar muito bem nos próximos dias, porque o mercado americano pode começar a corrigir com a perspectiva de juros mais altos, tá? Nos próximos dias aí, na semana que vem, a gente não tem tantos dados macroeconômicos, tá? Amanhã, na quarta-feira, a gente não tem nenhum dado relevante. Então, isso aí tenderia a deixar o mercado mais parado do ponto de vista de macroeconomia, tá? Mas a gente tem que estar sempre atento a todos os dados, né? Os dados mudam aí com frequência, tá? E vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal da Aperio. No mais, desejo a todos aí uma excelente quarta-feira, uma excelente semana de carnaval. Eu acho que amanhã o pessoal volta a trabalhar, mas mesmo assim, né? Uma excelente semana para todo mundo, independente do que vai fazer. Bons negócios, até mais, tchau!